Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Muito bem, estamos aí mais um dia de maratona de lives do mês de fevereiro. Para quem está acompanhando, desde o dia 7, estamos com muitos autores, muita gente boa já passou por aqui e vamos continuar nesse ritmo até o dia 16, tá? Depois vem o carnaval, a gente para e ó, só volta em março. Muito bem. Vamos conversar agora com um escritor nacional, Nielson Pimentel. Ele já deve estar chegando por aí. Lembrando para vocês que todas as lives, todos os episódios, todo o conteúdo gerado pelo podcast, que é diariamente, pode ser visto e assistido pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Então já corre lá, do livro Não Me Livro, tá? E se inscreva. Pessoal que tá entrando aí, Zilmar, Adenilton, Pedro, sejam muito bem-vindos. Que maravilha! Estamos aí na última semana de maratona, carnaval já na boca, né? Que coisa boa! Naikan, querido, um beijo, nosso escritor também. Nosso autor entrou, vamos chamar? Nielson, vou... Pronto. Só aceitar. Muito bem, agora eu estou vendo uma pessoa. Seja muito bem-vindo, querido. Tá me vendo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, agora sim. Tudo bem? Tudo ótimo. Tive um problema técnico aqui, mas está resolvido. É tua primeira live? No Instagram sim, primeira live. No Instagram, sim, porque você já fez em outras plataformas? Não, mais entrevistas de emprego, em outras plataformas, mas live mesmo pelo Instagram é a primeira vez. Eu não sou muito inteirado com aplicativos em geral. Então, a gente já tem aí um ponto bom, que é ingressar o nosso autor em live literária. Falar sobre livro é muito bom, né? Principalmente quando é o nosso. Aí que tudo fica melhor. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Belém do Pará. Belém do Pará, que você falou? Isso, Belém do Pará. Você conhece o Rio de Janeiro? Nunca. Nunca veio aqui? Nunca fui. Tem questões de parentes aí, mas eu sou enfermeiro e infelizmente a profissão sempre trabalhando mais de um emprego, então sempre quando eu estou de férias de um, eu trabalho no outro, eu nunca consigo ter uma folga para viajar. É uma rotina puxada. Esse ano tem Bienal, então provavelmente você não vai conseguir vir, né? Pois é. Vou conversar com a editora, se tiver alguma coisa que consiga conciliar, eu posso tentar trocar uns plantões, pegar umas folgas e talvez eu faça um esforço maior. Que maravilha. Tu já foi a alguma Bienal? Não, eu fui nas feiras do livro, Panamazônica do livro aqui de Belém mesmo, mas assim, Bienal de livro assim, principalmente fora do estado do Pará, nunca. Muito bem. Se conseguir vir, mande mensagem, porque provavelmente todos os autores aí que estarão presentes vão se encontrar. E aí tu manda mensagem que a gente consegue trocar figurinha, tá? Com certeza, então eu vou fazer esse esforço sim. Muito bem. Eu estou aqui com o teu livro, que aliás eu li e gostei bastante. O livro do nosso autor, gente, se chama Pátria que Pariu. Esse nome é bem chamativo, né? Da onde que surgiu esse nome? Pátria que Pariu. Olha, eu vou ser sincero, assim, eu nunca tive muito
facilidade com título de livro. Posso dizer que o mais problemático para mim foi fazer a capa e ter que fazer o título do livro. Mas Pátria que Pariu vem mais inspirado pela música do Gabriel Pensador mesmo. Ele faz uma crítica social bem importante, então, como no original do livro, tinha um trecho da música que o personagem ouvia, só que quando foi para a edição, o editor decidiu cortar porque poderia dar problemas autorais. Mas ela foi uma boa inspiração para a história, você comentou. Agora, você falou aí da editora. Teu livro foi publicado por qual editora? Foi publicado pela editora Cotter, do Paraná. Editora Cotter, nunca nem tinha ouvido falar. Essa foi a tua primeira publicação para uma editora? Não, eu fiz uma para a editora Viseu, assim, não sei se tu já ouviu falar da Viseu, mas foi um livro, um thriller policial. Só que eu não fiquei muito contente com como a editora me auxiliou, tudinho, então eu decidi mudar para essa, que é um pouco menor, mas ela tem um trabalho bem melhor. Os editores, a editora, Franciele Cunico, me ajudou bastante. Então acho que essa editora é um pouco mais... Ela é menor, mas ela tem um trabalho, um suporte melhor com o autor. Então eu gostei mais. Ah, isso é importante, essa parceria de autor com editora, ela é fundamental para que o livro dê certo. Se o autor não se sente amparado, não se sente acolhido na editora, provavelmente o livro vai ter um caminho aí que a gente acaba frustrado. Então é muito bom quando a gente conhece uma editora que é menor, porque a Viseu é um monstro no mercado. A Viseu é imensa, eu trabalho com muitos autores da Viseu, e essa agora que você mencionou, que eu ainda não conhecia, que é, né, do Paraná. Agora, você falou o outro livro. Quantos livros você tem publicado? Na verdade, eu tenho dois. Esse e o outro o primeiro foi um thriller policial, que eu indiquei pela Viseu, mas como ela realmente é grande, muitos autores, acho que ela é mais dificultoso para trabalhar com o autor. Então, eles são muito... O mercado é muito grande. Tá bom o áudio? Desculpa, que eu botei no... Tá bom. E como não teve um... Por exemplo, o primeiro livro que eu publiquei, eu até tirei da editora Viseu, da Viseu, porque eu publiquei ele, não achei muito bacana, achei que deveria ter uma lapidação melhor. A capa eu não gostei, eu tenho problemas com a capa, realmente. E o título? Foi um título que não foi chamativo. A capa eu fiz do meu jeito, mas não ficou legal, acho que deveria ter uma orientação melhor. Eu não sou do mercado, então não conheço design, essas coisas. Então eu não curti muito. Aí eu tirei o livro da Viseu e fui para a Cotter. Aí eu publiquei esse que estava aguardado. Então eu só mandei para as editoras. Alguns me responderam, a Cotter eu achei que fiquei mais me respondeu melhor, me acolheu melhor. Então, tanto que eu gostei mais da capa desse livro que foi feito. O título assim, Pátria que Pariu. É um título interessante, mas algumas pessoas se confundem, acham que é um livro político, de apoio político, não um romance. Basicamente vai lapidando, vai chegando nos pontos melhores. Pois é. Você tá com o teu livro físico aí em mãos, não? Então posso sair da live rapidinho e pegar? Pode, por favor. Que eu quero mostrar essa capa para vocês, gente. Do Pátria que Pariu. Olha que coisa interessante, que é a capa do livro do nosso autor. Parece uma bagunça, um monte de mensagem. Olha lá, a gente tem um monte de coisa na capa, tá vendo? Ô Nelson, me fala uma coisa. Essa capa feita pela editora foi feita em conjunto? Como é que surgiu o projeto dessa capa? Bom, eu acho que minha editora, eles têm o designer deles. Ela leu, mandou mais ou menos do que falava o livro, e eles me mandaram essa colagem. Eu achei interessante porque, como eu tento fazer uma crítica
a realidade social brasileira no romance. Eu achei interessante a colagem do mapa, rio de sangue, um pé preto, porque tem crianças no meio. Então, eu achei interessante. Eu achei que ficou... exemplificou o que foi... O que diz o livro, mais ou menos. Tem uma amiga que faz arquitetura. Mandei para ela, ver o que ela achou interessante, porque ela trabalha com isso, achou que é bom também, curtiu, achou a diagramação boa, e me orientou. Olha, essa aqui eu acho que ficou melhor de todas as opções. Eu falei, então tá. Aí eu escolhi essa aqui, foi a que ficou para ser a capa do livro. Ficou muito interessante mesmo. Agora, qual é o nome do teu outro livro que é um thriller policial? Salvação. No momento ele está fora da Viseu. Eu não tenho aqui comigo. Pois é, a situação do primeiro livro, ele é um thriller policial que eu conto a história de um psicopata que, impulsionado por um extremismo religioso, comete crimes em nome de Deus. Claro que o personagem do livro tem um problema psiquiátrico, psicológico, que ele se vê e é impulsionado por isso, mais para denunciar o extremismo religioso no Brasil. Sabe? Eu estava tendo muitos casos na época que eu escrevi de violência religiosa, principalmente em relação de matriz negra, religião de matriz negra. Então eu quis fazer de uma forma que o autor cometia esses crimes, só que o personagem, o criminoso, eu tentei escrevê-lo de uma forma que eu não descrevo o criminoso. Ele é o homem, a pessoa, ele não tem rosto. E eu tento buscar em dois policiais, investigadores, botar na perspectiva do leitor, que ele não sabe quem é, vão pesquisando, vão procurando, até que no final eles encontram, tentar descobrir quem é o assassino psicopata. Tentei fazer muito inspirado no Seven, do Brad Pitt com o Morgan Freeman. É um filme que me inspirou muito, é naquela pegada, sabe? Tipo, Sete Pecados Capitais. Tem muito com isso mesmo. Esse filme é sensacional. Eu acho sensacional. O final impactante, violento, quando tem a morte da mulher. Não mostra o rosto, mas tu sabe o que foi. Então eu acho um filme sensacional. David Fincher, o diretor, eu adoro ele. E eu tentei levar nessa pegada. É um livro violento. Tanto que, assim, eu tentei fazer de uma forma que, justamente uma denúncia mesmo, sobre o extremismo religioso, a violência religiosa, principalmente violência contra a mulher. Denunciar a situação brasileira também é uma forma de... É um thriller que tenta denunciar isso no Brasil. E, assim, o feedback que eu senti dele foi que ele era muito violento. Então, muitas pessoas frágeis não conseguiam terminar de ler porque era muito agredido com a violência. Mas a intenção era essa, era para agredir mesmo. Então, eu fiquei... Com a crítica desse primeiro livro, eu gostei, eu fiquei lisonjeado, mas também vi, putz, então aqui é um empecilho. Muitas pessoas podem não ler por causa da violência. Então, nesse segundo, Salvação, é violento. Tem umas situações que eu tento descrever umas cenas violentas para fazer uma denúncia, mas eu tentei amenizar bastante do que foi o primeiro livro. Talvez... A gente pode... continua, desculpa. Talvez com a situação desse primeiro livro, ver como vai ser a aceitação dele, talvez eu tente relançá-lo pela cota aí de novo, para mudar a capa, para tentar fazer umas alterações que talvez melhorem a situação do livro. A gente pode dizer que ele se enquadra ali no Dark, ou não? Sim, pode ser um Dark, é um terror. Na verdade, quando eu escrevi como uma forma de terror. Tanto que muitas pessoas que me vieram alguns que terminaram de ler elogiaram, acharam bom, porque eu consigo manter o assassino escondido, mas eu dou pistas para mostrar quem ele é no meio da trama. E quando é um plot twist no final. Vai levando para um lado e quando no final, quando vê é outro, assim. E me elogiaram bastante. Só que muitos esbarraram na violência. Tipo, era muito a agressividade, eu tentava realmente explorar a violência. Como eu sou enfermeiro, eu trabalho muito em urgência, eu trabalho na UPA, trabalho em hospitais de pronto-socorro. Então, tiveram alguns casos que eu recebi de mulheres
que foram assassinados por companheiros, violentados. Então, é muito agressivo. Então, assim, eu quis mostrar como aquilo é agressivo. Porque muitas vezes as pessoas pensam, briga de marido e mulher não se mete mulher. Porque acho que é só uma discussão, mas muitas vezes levam a violências horríveis. Teve um fato de uma vez eu estava no pronto-socorro, chegou uma mulher, ela morreu infelizmente, que o marido, um companheiro, cortou as mãos e os pés delas a facão. Foi muito Ai, meu violento. Deus do Pois céu! é violento, agressivo. Infelizmente isso acontece muito no Brasil. E muitas pessoas sabem que existe violência, não vivem, não está na sua bolha, não tem a compreensão de quão agressivo aquilo é. E às vezes pensam, não vou me meter numa briga de marido e mulher porque é deles. Não, mas aquilo pode ser uma violência horrível. Então, é justamente eu tento mostrar, tanto que no primeiro livro foi, nesse também que você leu, eu tento justamente mostrar a realidade. Olha, isso é agressivo, a realidade é feia, a realidade é suja, para tentar fazer com que o leitor instigue o leitor. Tipo, para tentar se mexer, tirar ele da zona de conforto, para tentar movimentá-lo. Exatamente. É literalmente isso, é usar as ferramentas que a gente tem para tirar o leitor da bolha, as pessoas da bolha, mostrar uma realidade que elas não estão acostumadas. Agora, essa literatura dark, tal, esse gênero dark que a gente escreve, o mercado está em ascensão dark. Eu vou te dizer que o Dark tá ali, ó, juntinho com o Hot. O Hot é um monstro no mercado, porque tem muitos leitores. Mas o Dark, o crime, a psicopatia, os livros referentes a esses temas estão em ascensão. Eu estava vendo outro dia na rede social as enquetes dos autores nacionais que estão trazendo psicopatas, histórias com psicopatas dentro de autores independentes, né? E, cara, a quantidade de escritores que estão surgindo, escrevendo sobre crimes, thriller policial, então vale a pena escrever sim. Agora, tem que ter muito sangue frio, né? Eu fiz uma psicopata agora que ela me travou. Foi a minha primeira psicopata. E ela é estrondosa. Só que eu fiquei 4 meses porque ela é muito forte. Então, escrever sobre crime não é fácil, tá, gente? É bem pesado. Na verdade, quando eu escrevi esse primeiro livro, foi muito envolto no... Eu escrevi em 2018, os 2 livros, tanto esse que eu lancei agora, porque eu fiquei desempregado, não estava conseguindo emprego, então eu fiquei 1 ano e meio desempregado. Então, para não ficar sem fazer nada, com a cabeça, fui escrever. Aí eu escrevi primeiro e eu estava muito envolto pela violência. O Brasil passava por uma situação político-social muito grande, com a extensão do fascismo, então muito a extensão da violência, a legitimação da violência. Então, aquilo ali foi como uma denúncia. Esse segundo também foi uma denúncia, uma espécie de denúncia. Eu nasci na periferia de Belém. Não sou miserável, nunca passei fome, porque felizmente eu tive um apoio, uma família muito presente. Meu pai é presente, minha mãe é presente, meus tios, minha família é muito unida, religiosa, muito unida. Então isso teve um apoio que me fez estar naquele mundo, mas não viver aquele mundo. Então tive uma proteção familiar que me ajudou muito. Porém, mas eu tenho muitos amigos que faleceram, entraram por crime, foram presos. Então eu testemunhei, mas não vivi. Vivi de certa forma, mas não fui agente da violência. Então eu tive a intenção é justamente denunciar isso. Nesse livro Pátria que Pariu, é uma forma justamente de fazer essa denúncia. E no livro Pátria que Pariu, eu tento justamente fazer essa dualidade de uma bolha, de uma social onde a pessoa tem dinheiro, tem suporte, vive num condomínio de luxo, preso na sua redoma, não está a par da realidade da periferia do Brasil. Tanto aqui em Belém,
quanto no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é mais fácil ver, porque ele é o centro cultural social brasileiro. Então, a gente vê muito milícias, crime organizado no Rio de Janeiro. Nunca fui, mas vejo pelos jornais. Belém não difere disso. Sim. Belém não difere disso. Tem seus condomínios de luxo, tem suas áreas de periferia. Então, é justamente fazer isso. Era uma denúncia social do Brasil. A história justamente tenta fazer essa alegoria que seria a sociedade brasileira. Muito bem. Eu estou aqui com a sinopse do teu livro, né? Eu vou ler um trechinho para o pessoal se inteirar ainda mais. E aí, se separa para gente, para você ler para gente um trecho da tua história. Pode ser do início, do meio, do fim, para você ler daqui a pouco, pode ser? Pode ser sim. Gente, eu vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse. Pátria que Pariu, do escritor nacional Nelson Pimentel. Clara, uma linda jovem, é brutalmente assassinada pelo companheiro, deixando um casal de gêmeos sob a responsabilidade de Iraci, mãe da vítima, e com quem tinha relações estremecidas. Porém, a pobreza e a dificuldade de criar duas crianças obrigam a avó a tomar decisões questionáveis, principalmente quando usa os netos para manipular Helena e Roberta, suas patroas, que desejam adotar para construir uma família. Os leitores irão emergir num mundo cheio de problemas comuns e incomuns, tragédias familiares presentes no cotidiano brasileiro, assuntos que vão mexer, talvez, até com os ideais de quem lê. Ô, Nelson, fala pra gente quem é essa personagem Clara. Na verdade, vou te dizer que a personagem Clara é uma mulher brasileira. Maria, esqueci agora aqui o nosso cantor. Estou nervoso, esqueci agora a voz do Milton Nascimento. É a mulher brasileira. Ela é a que sustenta o lar, é que sustenta a sociedade brasileira. Sabe? Eu ouço muito Racionais. Então, Racionais também me inspirou bastante para escrever esse livro. Tanto que a maior inspiração, assim como Gabriel Pensador, no Pátria que Pariu, a música dele, a música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, do Racionais, ela é muito importante porque ela é um exemplo, ela conta a história de um personagem que é exemplo do... Por exemplo, eu nunca fui para São Paulo, mas quando o Racionais canta da realidade de São Paulo, é totalmente parecido, semelhante com a realidade que eu vivi aqui. Então, nesse livro, Maria, eu tento fazer a personagem brasileira. A mulher que sustenta o lar, que cuida da criança, das crianças, que é abusada pela sociedade, pelo machismo. E ela justamente é que tenta sobreviver, ela que leva esse pai na costa. Ela que está perto dos filhos, porque em muitos dos casos o pai foge, abandono parental, que não é crime, mas a mãe está lá, tem que trabalhar, tem que sustentar os filhos. E ela é a personagem do Brasil, assim. E, infelizmente, acho que não é spoiler do livro, como você já leu na sinopse, ela é assassinada pela sociedade, pelo que ela foi. Quando eu tento prescrever ela no primeiro capítulo, ela pensa em fugir, mas como fugir? Para onde fugir? Se ela não teve apoio do Estado para ter uma educação, para ter uma profissão, para sustentar a criança, então ela é refém do marido dela. Um cara violento, mas que ela sabe que se ela fugir, ele vai persegui-la, ou mesmo se não perseguir, como ela vai sustentar os filhos se ela não tem estudo? Então é justamente Clara, infelizmente, é a realidade de muitos brasileiros, irmãs nossas, que estão aí sofrendo. Exatamente. Quantas mulheres não estão passando por isso nesse exato momento? Essa desigualdade social, essa submissão em um relacionamento abusivo, por causa
com criança envolvida, surdo, mas é óbvio, né? Eu acho que a gente tem que ver por vários pontos de vista. O que o nosso autor está trazendo na obra é muito válido, é muito importante, e a gente precisa disso. A gente precisa de livros assim, que nos revelem, que nos conscientize, livro que nos mostre a realidade de verdade. Porque tem muita gente que fala, livro é para a gente fugir da realidade. Não, o livro é para afundar você também na realidade, é para mergulhar você na realidade. Realidade diferente da sua. Porque a realidade, a sua realidade não é a única que existe. Aí fora está cheio de gente passando por problemas que você não nem imagina. Então, assim, Sim. a gente precisa de autores que tenham esse timbre, que tenham essa essência, que tenham essa vocação, porque não é todo mundo que escreve e que sabe escrever sobre isso. Porque uma coisa é você escrever de uma coisa que você não vive. E a outra é você ler uma obra de um autor ou de uma autora que sabe do que está falando, que está trazendo aquilo à tona com realismo. Tá? Então, é muito importante. O Nielsen tem um papel importantíssimo na literatura nacional, tá? E não é à toa, né, gente? Pátria que pariu. Aonde que o teu livro está à venda, Nielsen? Bom, ele está à venda na Amazon e também está à venda no site da Cotter Editorial. Assim, pela Amazon, como a Amazon é uma grande varejista, ela se encontra com um preço um pouco mais alto, mas assim, se você quiser ir no site da Cotter, ele está bem mais em conta, está com preço de acho que de R$ 85 na Cotter, na Amazon ele passa dos 100. Então, assim, se você preferir a Amazon, tiver Amazon Prime, pode pedir pela Amazon ou pedir pelo site da Cotter, que pelos dois. E só tem o físico, não tem o e-book ainda? Assim, eu conversei com a editora informou que a situação no mercado brasileiro ainda é acho que ela ainda vendem 5 físicos para 1 digital. Então, nesse primeiro momento, ela vai trabalhar com físico e depois, posteriormente, está na fila da editora, como uma editora pequena, o e-book vai sair posteriormente. Então, assim, tem que esperar. Muito bem. Agora, tu publicou o Pátria que Pariu em que ano? Assim, eu publiquei agora, final de 2018. Acho que ele saiu até... final de 2022. Dia 31 de dezembro de 2022. Mas chegou nas minhas mãos agora, 23. Que maravilha, um recém-nascido. Fala. Não é porque deu um problema aqui na ligação, mas assim, ele foi escrito em 2018. Acho que eu escrevi em 2018, 2019 e consegui publicar agora, em 2023. Muito bem, tem pouquíssimo tempo no mercado. Você já está escrevendo algum outro livro? Tem previsão de lançamento ou está muito cedo? Pois é, assim, a intenção do livro, assim, eu escrevi ele quando eu estava desempregado. Então, agora o trabalho em 2 empregos fica mais difícil. Esse livro ele foi publicado porque eu estava com ele guardado. Então, eu pensei, putz, tá lá, será que eu vou publicar? E eu decidi publicá-lo. Ele, nesse momento, nessa situação, para a realidade brasileira, está um preço um pouco salgado. R$ 85, não é todo mundo que... Depende da sua realidade. Mas na realidade do Brasil, gastar R$ 85 com um livro é um pouco difícil. Eu compreendo isso. E eu tive que dividir em 2 partes. Então, essa é a primeira parte. Porque ao todo o livro que eu escrevi tem 850 páginas. Quantas? Então, eu tive 850. Assim, vou explicar. Aí, talvez eu publique a segunda parte daqui a alguns anos, ou daqui para frente. Minha intenção com esse livro foi fazer a seguinte história. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Ken Follett. Não sei se você conhece em inglês. Meu escritor favorito, querido. Amo. Tenho ele num pedestal aqui. Eu adoro também. Não sei se você... Eu tentei emular a escrita dele.
na narrativa, assim. Eu gosto muito como ele escreve. Sensacional. Você já deve ter lido a trilogia O Século. Já leu? O Século, Pilares da Terra. Eu Sim. li o livro que saiu depois de Pilares, mas era de antes da história de Pilares. E eu tenho até eles aqui. Eu tenho muita coisa. Li a Chave de Hermes. Eu li tudo, praticamente tudo do Ken Sim, Follett. É eu maravilhoso. também sou muito fã de Ken Follett. E, assim, para mim, é até difícil falar. O livro que me impulsionou muito para tentar ser um escritor foi Pilares da Terra. Eu achei um livro perfeito. Só que, assim, ele não é o mais importante, mas a escrita dele, a estrutura da narrativa, tanto que eu tentei, assim, tanto que o Ken Follett me escreve um capítulo por personagem. Então ele vê aquela realidade de personagem, no próximo capítulo é outro personagem, e ele vai construir a narrativa dele. Se você perceber, eu tento fazer o mesmo. Eu tento fazer, botar o capítulo, boto o personagem, vai criando a narrativa pela perspectiva dos personagens diversos da trama. E quando eu, assim, estruturalmente, para mim, o século dele é a obra maior dele, assim, tanto que eu gosto muito de Pilares da Terra. O segundo livro, que eu esqueci o nome agora, acho que O Mundo Sem Fim. Mas o século eu acho perfeito, porque o primeiro livro, Queda de Gigantes, conta a história de uns personagens. O Inverno do Mundo, que é o segundo livro, conta a história da Segunda Guerra Mundial, que já são os filhos dos primeiros. No terceiro livro, são os netos. A minha intenção de escrever esse livro foi a mesma coisa. Se você vê, tem as crianças que são abandonadas pela mãe assassinada, e na segunda parte do livro são elas crescidas, entendeu? A minha intenção era justamente essa. E eu queria escrever um terceiro, que já seriam os netos. Então eu me inspirei muito no Ken Follett, que eu queria, por isso que esse livro ficou tão enorme. Eu tive que dividi-lo, porque se eu publicasse de uma vez, seria muito caro, seria mais de R$ 150, então seria inviável comercialmente. Mas, assim, voltando à pergunta que você fez, o próximo que tem para publicar será a sequência, porque já está pronta, só falta fazer a edição do livro. Que maravilha, gente! Um escritor que tem referência de Ken Follett já sobe no meu conceito mais do que já estava. Quem não conhece Ken Follett, o cara é um fenômeno em Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele traz muitos fatos históricos com ficção, com espionagem. O cara tem muito livro bom. Pilares da Terra é um dele, quase 900, acho que é 900 e tantas páginas, né? E eu acho que é o maior que ele escreveu, porque Não, acho que a trilogia não é tão grande assim, não. Mas, gente, leiam Ken Follett, qualquer coisa desse homem, que vocês vão se apaixonar. O livro que ele lançou depois de Pilares da Terra, contando a história antes de Pilares da Terra, é o Crepúsculo e a Aurora, que ele lançou recentemente, que fala sobre da história que antecedeu os Pilares da Terra. Então, Sensacional também. Crepúsculo Aurora, vou ler. Então já vou ler, já está marcado. Eu gosto muito dele. O Crepúsculo e a Aurora. Pode ler. As Espiãs do Dia D também são sensacionais, né? Muito, é um muito livro boas, sensacional. Assim. Eu adoro, assim, falando de Ken Follett, as dos Espiãs do Dia D, quando ele bota os personagens. E ele fala muito, denuncia muito, ele é filósofo, então ele denuncia muito a violência que as pessoas sofrem por ser mulher, por ser negro, por ser homossexual. E as Espiãs do Dia D tem uma travesti, uma trissexual, uma travesti, que faz um trabalho muito importante, que é assassinada, é muito importante. Assim, Ken Follett, vou ser sincero, assim, a leitura, ela mudou minha vida, assim, porque eu tenho completa consciência de que se eu não lesse, eu seria outra pessoa. Tanto que Ken Follett, no Mundo Sem Fim,
ele me fez mudar minha perspectiva sobre a mulher. Tipo, eu sou homem, sou hétero, sou cis, então sofro alguns preconceitos, mas eu não sei o que é ser mulher. Mas quando ele escreveu a personagem na Europa medieval, sofrendo aquele machismo, toda aquela pressão, e como ela teve que... Cara, eu vi assim, caramba, pô, eu preciso mudar. Preciso mudar minha mente, então abrir um caminho. Então, por isso que a leitura é muito importante. É sensacional. Ele, ano passado, final do ano passado, ele publicou o Terceiro Gênio. Eu não sei se você já leu. Ainda não. Leia, porque ele faz o clone. São 3 gêmeos que não se conhecem. E eles em determinado momento se encontram. Só que existe ali uma clonagem, e aí ele mete espionagem. Cara, é sensacional. Tem um dos 3 gêmeos que é um espião. E aí, cara, leia o Terceiro Gêmeo. Foi o último livro que ele publicou. Foi ano em relação a Ken Follett, eu li muito dele, assim, li muitos livros dele direto. Li Os Pilares da Terra, trilogia, li O Século, Espião de AD, Chave de Rebeca, No Buraco da Agulha. Só que assim, eu fui lendo, e eu percebi que quando eu estava escrevendo, eu vi que eu estava emulando muito ele. Eu falei, putz, então eu tenho que dar uma pausa, tentar ler outros, tem que ler outros escritores para ir mudando assim, o arquétipo. Assim. Eu gosto muito de Ken Follett, para mim é um dos autores favoritos. Aí eu tive que mudar, assim, e eu tive que parar, dar um tempo de Ken Follett e fui para outros tipos de livro. Então, comecei a ler Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, sabe? Eu tive que fazer para fazer estilos literários mesmo. Então eu tive que mudar, mas eu vou voltar a Ken Follett com certeza. Dostoiévski é só porrada também, né? Então essa é muita crítica, é muita... Se você perceber, Dostoiévski para mim é meu autor favorito. Assim. É interessante falar nisso, porque Ken Follett, para mim, tem a melhor escrita. A narrativa do Ken Follett, para mim, eu acho perfeita, do jeito que ele descreve o personagem. Porém, o Dostoiévski, para mim, é meu autor favorito, porque ele me instiga enquanto ser humano. As complexidades dos personagens, a realidade que ele coloca não é bom. Eu vou falar a verdade, eu não acho agradável ler Dostoiévski. Eu não gosto, não é prazeroso. Mas eu acho que é justamente para isso. É a porrada que tu lê assim, tu termina de deixar tu ficar cansado, destruído. Mas isso te faz filosoficamente avançar demais. Assim. Então, te tirar da zona de conforto. O Crime e Castigo, para ele, que é o livro mais famoso dele, é um livro excelente porque discute muito sobre a natureza humana. Mas assim, o livro que eu mais gosto dele são 2, O Idiota, que ele conta uma história sensacional, e Os Demônios, porque ali eu acho que ele é perfeito. Mas assim, Dostoiévski para mim é um autor favorito, mas não que eu gosto mais de ler porque é um autor difícil de ler, complicado, mas a abordagem dele é excelente. O Dostoiévski é realmente... Eu gosto de gente pobre. Nossa, gente pobre foi um soco no estômago, foi uma leitura que me trouxe tanto... abriu a cabeça. Óbvio, Crime e Castigo também. Se eu não me engano, Crime e Castigo, já tem um tempo que eu li, mas o Crime e Castigo, ele fala sobre... eu não sei se eu estou confundindo, tá, gente? Mas a referência de Crime e Castigo é sobre o rei da época. Crime e Castigo é o livro mais importante de Dostoiévski, porque ele, assim, eu acho interessante. Eu gosto muito de filosofia também. Li muito Nietzsche, que é um dos autores que eu gostava bastante. E Nietzsche, ele prepara a sua filosofia. Se você ler Dostoiévski, que felizmente foi o que aconteceu para mim, eu li Dostoiévski antes de Nietzsche. Então, quando você lê Nietzsche e vê as teorias dele, Super-Homem, O Eterno Retorno,
você percebe que ele tirou do Dostoiévski. Tanto que Dostoiévski foi o autor favorito de Nietzsche. Porque no Crime e Castigo, ele conta justamente sobre isso. É a história de um homem que precisa cometer um crime para justificar, para uma justificativa dele. Por exemplo, ele é um escritor, ele é um aluno universitário que precisa de dinheiro. E ele criou uma teoria, o personagem, que é, não sei o nome, que é russo, mas ele criou uma teoria que existe o homem e os ratos, semelhante com o super-homem do Nietzsche. E que ele fala que quem é homem, a moral dele, ele não está sujeito a morais e éticas sociais. Ele cria a moral dele. Então, quando você não está sujeito a isso, você eleva a humanidade. Você está acima, você é um homem de verdade. Então, o personagem criou essa teoria e ele achava que ele era um homem que faria o que fosse necessário. Tipo, os fins justificam os meios. E não teria remorso, não teria arrependimento, nada. Então ele comete esse crime. Só que o interessante do livro é isso. Porque o crime ele cometeu e o castigo é a culpa que vai dar nele. Como a culpa, o remorso começam a castigá-lo. Então é muito interessante aí que fica o ponto, que ele percebe, o autor, que ele não é homem nem na teoria dele. Então, tipo, ele falou, olha, eu sou um homem que posso fazer o crime que for, que não vou ter arrependimento nada, e no final ele comete o crime e se vê que ele não é homem, que ele está sofrendo, ele está ficando louco. Então é muito interessante. Demais, demais, demais. Assim, ó, aconselho todos a lerem. É difícil. Não é bom, difícil, mas é difícil. Mas abre a cabeça, assim que é bom. Eu gosto. Agora, eu sempre aconselho para ler Dostoiévski. Tem que estar no dia bacana, assim. Pô, se tu tá feliz, tá lá pra cima, porra, lê Dostoiévski. Agora, se tu estiver triste, porra, passa, vai ler outra coisa, deixa depois, porque é um livro que te joga pra baixo. ai, gente, muito bom, né? Quando a gente se encontra pessoas com o mesmo time literário, isso é muito legal. Agora, o Nelson falou um negócio para mim, voltando um pouquinho no Pátria que Pariu, você falou que ele tem uma continuação, que já está pronto e tudo. A gente estava falando de livros e leitura. O que você está lendo atualmente? Ou você não está lendo nada? Bom, no momento, eu estou com Torturado para me ler ali, ainda não consegui ler. Porque antes... Eu sou alucinada por Torturado. Se eu ver o Itamar na minha frente, eu caio durinha. Que obra, gente. Já ouvi demais do livro. Eu tô precisando ler, mas o que eu li antes dele foi Flores para Algernon e O Avesso da Pele, de um autor brasileiro que eu esqueci o nome. Que é muito bom. É interessante, eu acho interessante isso, porque você perguntou. Eu li nesse ano, eu li To Kill a Mockingbird, que é O Sol é para Todos. Eu falo que é um livro excelente que conta sobre a realidade racista do Mississippi, que ganhou Pulitzer, que é elogiadíssimo. Só que, vou falar ser sincero, eu entendo a importância do livro, que foi escrito em 1960, que denunciou o racismo estadunidense. Só que para mim eu achei um livro, sim, bom, bem escrito, mas não muita coisa. Eu entendo que a importância dele na época foi interessante para gerar discussão nos Estados Unidos. Esse ano eu li O Avesso da Pele, de um autor brasileiro. Só um momentinho, que eu vou pegar o nome dele, que eu acho que estou sem celular. Que é brasileiro, ele é gaúcho. O Avesso da Pele, que conta sobre o racismo e a violência do ser negro no Rio Grande do Sul. Cara, excelente livro. É o Jefferson Tenório, não? Esse mesmo, Jefferson Tenório. É esse? Esse mesmo. Olha, tô escutando falar dele já há um tempo. O nome a capa do livro dele é sensacional. Que é exatamente um homem negro, um escravo, não sei bem. Deixa eu até ver aqui. É excelente esse livro. É muito melhor, muito mais bem escrito. O Avesso da Pele. Isso. Eu acho muito mais bem escrito. Eu achei
o estilo literário, a discussão é muito maior que O Sol é para Todos. Só que ele não é tão importante porque é um escritor brasileiro, não é americano, mas ele é muito mais importante. E eu achei interessante isso, porque, olha, um livro que fala sobre racismo, Só é para Todos, achei bacana, mas o nosso autor brasileiro, Gerson Tenório, muito bom, leio. Excelente. E li também o Flores para Algernon agora, que é um livro de ficção científica bom, tem uma discussão interessante, mas assim, agora eu tô torturado para me ler. Tá até me olhando ali. Leia Torturado. Depois me mande mensagem dizendo o que você achou do livro, ouviu? Parei sim, com certeza. Muito bem. Aliás, o nosso time literário é tão bom. Você está convidado para voltar mês que vem para a gente falar mais sobre literatura, de autores que a gente está lendo, de autores que a gente vai ler, o que a gente está achando das leituras atuais, fazer indicação de escritores. A gente faz um mês, uma live por mês só voltada para esse time. O que tu acha? Só convidar, estarei pronto, te marco o dia. Que aí sim, a gente vai fazer indicação de livros nacionais ou não. E claro, né, gente, falar sobre os nossos autores favoritos. Agora, Nelson, você falou que o teu livro está na Amazon, está na editora. O e-book, gente, só para relembrar, ainda não está disponível, é só o livro físico. Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, acompanhar o seu trabalho? @Nelson_Pimentel. Eu vou... Sim. Fala. Pode falar, pode falar. Eu vou marcar o autor aqui na live, tá? Para que vocês possam seguir, já corre lá, já segue, mas eu vou deixar ele marcadinho aqui na live. Tá ok. Muito obrigado. Assim, eu queria até te perguntar, o que você achou do livro do Pátria que Pariu, assim, na sua leitura, sua crítica? De novo, gente? Sabe quantos livros eu li depois do teu? Quantos? Vários. Imagina se eu vou me relembrar de detalhes do teu livro. Eu não vou lembrar, mas eu gostei bastante. Eu achei que... porque eu já li muita coisa depois do teu livro. Mas eu gostei do teu livro por causa dessa sua evidência da realidade social, política, a crítica que você vem fazendo durante a narrativa, expondo desigualdades, os problemas. Eu achei muito intensa essa tua forma de expor os nossos problemas, né? Com questões voltadas para abusos psicológicos, físicos, porque a gente tem uma temática bem pesada, inclusive voltado aí para a justiça, por assim dizer, né? Os personagens também que precisam lidar com as suas próprias dificuldades, com os seus próprios problemas, né? Então, o teu livro é muito bom. Eu gostei bastante do teu livro. Eu acho que foi uma... Eu entrei com a leitura do teu livro em fevereiro. E eu acho que foi uma... Acho não, está na lista de um dos melhores. Mas, já li muita coisa depois do teu. Então, não me peça detalhes, porque eu não vou lhe dar detalhes. Sem problema. Eu imagino trabalhar assim com leitura. Eu acho que seria até um sonho para mim. Porque, infelizmente, a minha rotina não me permite ler mais. Até queria ler. Só que trabalho nos empregos, aí fica difícil, mas eu acho que ler assim é excelente. Acho que para mim é um dos pontos importantes. Que eu fiquei muito... nesse período me deu muita saudade, porque pandemia, plantão direto, então eu tive que deixar de lado, porque infelizmente era trabalho demais, mas agora que está passando, está melhorando, está voltando com a leitura, que eu vou conseguir melhorar. Que bom, e pode me chamar na sua live, que a gente vai conversar assim. Eu acho justo. Agora, a leitura, né, as pessoas me perguntam, Monique, como é que você lê tanto o tempo todo? Gente,
Eu tenho um tempo que muitas pessoas que me rodeiam não têm. Eu não tenho filho, eu não tenho marido, eu não faço nada dentro de casa, porque tenho uma pessoa para fazer. Então, assim, todo o meu tempo é dedicado para o meu trabalho. Então, hoje eu leio eu leio de 5 a 7 livros ao mesmo tempo. Eu tenho uma planilha de leitura que eu sigo à risca, porque eu trabalho com leitura, eu trabalho com escritores, eu não faço nada da vida além de trabalhar com literatura, tá? Então, assim, e não é só a leitura. Eu escrevo livro, eu gravo podcast, eu faço live. Isso tudo é uma organização que eu tenho através de planilhas. Eu acordo cedo, às vezes meio-dia, como aconteceu hoje, eu falei, não, chega, tô saturada. Fui na rua, tomei um chopinho, comi um peixinho, voltei para casa renovada, porque eu tô tão imersa no meu trabalho que, sabe, eu vivo e respiro literatura 24 horas. Então, quando vocês veem eu soltando resenha, eu li os livros. Eu lido com os meus escritores de maneira séria. Eles entregam para mim os livros deles. Como é que eu não vou respeitar quando eu recebo um livro de um autor nacional, levar na meia coxa? Não levo. Então, a literatura para mim é um trabalho sério. Tudo meu é planejado. Monique, pode fazer para mim? Posso, mas você pode aguardar uma semana? Ou então me dá aqui. Acabou. E as pessoas não entendem, acham que eu faço tudo. E não é, gente. Fala, Nelson, o que você falou? Eu até agradeci porque você me deu um feedback muito bom do livro. E eu vendo seu perfil, eu percebi que você trabalha, eu senti bem, o acolhimento foi bom, realmente. Então, eu só tenho a agradecer, porque o convite foi feito. E eu estou pronto para conversar sobre literatura, eu adoro falar sobre isso. E realmente eu vou estar disposto a contribuir sempre também. Que maravilha! Assim é que eu gosto. Eu vou mandar mensagem para você para a gente fazer uma nova live em março só sobre os livros favoritos e indicação de livro, tá? As pessoas precisam disso também, de serem indicados de livros bons, nacionais e lá de fora. E como o nosso time literário é bom, eu acho que conecta bem, né? Uhum. Querido, conversar com você é muito bom, muito gratificante. Você é simpaticíssimo, agradabilíssimo. Você se soltou ao longo da live, porque você estava travado, você estava com meio nervoso. Aí depois você se soltou. Eu quero muito te agradecer. Quando a gente começou a conversar, a falar sobre livros, sobre literatura, eu fui me empolgando, a gente vai deixando o nervosismo de lado. Tá vendo? Eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que você é um escritor incrível. Quero ler o seu outro livro. Me mande, por favor. E só te desejo sucesso. Tá bom? Ok. Eu vou mandar para você agora. Ele já está pronto. É mais o primeiro, né? No caso, Salvação. Aí, espera a sua crítica também. Muito bem. Lembrando que essa live pode ser assistida pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do livro Não Me Livro. E eu vou marcar o autor para que vocês possam aí conhecer o trabalho do nosso escritor. Tá bom? Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 16 tem live. E depois a gente para e só volta em março. E Elson, querido, um beijo, obrigada. Muito obrigado pelo apoio, obrigado a todos que vieram. Uma boa noite a todos.